Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Good evening, good morning, good afternoon, não importa o horário que você esteja vendo esta aula, sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje nós vamos ver se você precisa ou não precisa ter dom, o talento para falar inglês. Ai, meu Deus, eu acho que essa é uma daquelas perguntas, né? Tipo, o ovo ou a galinha também, né? Tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu tenho que ter dom ou eu não tenho que ter dom? Eu preciso ou não preciso ter dom para falar inglês fluente de forma simples e definitiva? Será que eu preciso realmente ter um dom especial para falar inglês? Será que eu preciso ter um talento especial que Deus me deu, né, para falar inglês? Será que eu tenho que ser o professor Xavier ou a Jean Grey para ler a mente das pessoas para conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva? Então, eu vou mostrar para você aqui hoje um pouquinho de algumas teorias, né, que dizem como é que a gente aprende a falar um outro idioma, para ver se você consegue aí se encaixar nesse negócio, tá? Mas primeiro de tudo, eu quero começar falando que todos os seres humanos têm um aparelho fonador. Você sabe o que é o aparelho fonador, né? Aparelho fonador é tudo aquilo que envolve a produção da fala, né? A voz é uma onda acústica e ela é biologicamente produzida pelas vibrações do ar que vem dos pulmões, que causa aqui que as pregas vocais, né, posicionadas na laringe, façam uma vibração. Então, o aparelho fonador humano é formado por partes do nosso aparelho digestivo e também do nosso aparelho respiratório. Você sabe quais são as partes que integram aí todo o aparelho fonador? Eu vou dizer para você aqui e agora. Os lábios é onde é feita a articulação dos sons, né? Tipo bilabiais, o B, o M, o P e as labiodentais, né? Que são o F e o V, né? Então, os lábios fazem parte aí do seu aparelho fonador. Os dentes, eles ajudam a fazer o escoamento do som, né? Que eles ajudam a fazer com que o som se propague aí. A língua, ela participa na produção dos sons. O céu da boca faz a projeção da voz, né? Sabe aqueles teatros, né, que tem aquelas abóbadas assim? Então, aquilo lá é para ajudar na projeção do som. O céu da boca é como se fosse o seu teto lá do seu teatro, né, que ajuda a fazer a projeção da sua voz. A faringe, ela amplia o som da voz. As cavidades nasais ajudam na vibração e na amortização dos sons. A laringe contém as cordas vocais, ou as pregas vocais, né? Não dá para mostrar a laringe para vocês. A traqueia, que é esse negocinho que você pega aqui ó, na garganta, né? Ele faz o suporte para a vibração das cordas vocais, né? Isso que dá sustentação para a vibração toda acontecer aqui. Aí tem toda a musculatura respiratória, que produz a pressão no ar. Percebeu quanta coisa está envolvida na produção da sua fala? E aí eu digo para você uma coisa. Se você possui cada uma dessas partes em perfeitas condições, né? Aí do seu, tipo, os lábios, os dentes, a língua, o céu da boca, a faringe, cavidade nasal, laringe, traqueia, pulmões e toda a sua musculatura respiratória, você é capaz de falar qualquer idioma, seja ele qual for. Se você tem todo o seu aparelho fonador em perfeito estado, né, você tem condições de falar. E se você tem condições de falar, você tem condições de falar qualquer idioma, certo? Tudo bem? Ai, mas eu tenho... E o negócio de ter dom, de ter uma capacidade especial... Vou dizer para vocês que existem algumas teorias que tentam realmente explicar a maneira como as crianças adquirem o seu primeiro idioma e como elas aprendem os outros idiomas. Então, nós vamos passar por duas grandes teorias aqui, né, para ver se você se encaixa aí nesse modo como as pessoas aprendem a falar os seus idiomas ou como aprendem outros idiomas depois, tá? Então, a primeira hipótese que eu quero falar para vocês é a hipótese
inatista. O inatismo, né, é uma hipótese que é abordada pelo Noam Chomsky, ele é linguista muito famoso dentro da área de, né, para quem fez letras, todo mundo conhece o Noam Chomsky. Ele defende que o ser humano é provido de uma gramática inata, ou seja, que você já nasce com esse trem na sua cabeça. Ou seja, você já nasce, essa gramática já nasce com a pessoa e aí ela vai tomando forma conforme o seu desenvolvimento vai acontecendo. E a criança toma como base para o seu desenvolvimento a fala dos adultos, né? E elas servem de estrutura para o desenvolvimento das suas próprias regras. Então, a fala do adulto para a criança serve para que ela embase o desenvolvimento das suas próprias regras, né? A partir do momento em que a criança incorpora como modelo algumas estruturas da língua mãe, não é porque imitou, mas porque ela incorporou esses novos modelos de regras para o seu próprio idioma, aquele idioma que ela está aprendendo, né? Então, dentro aqui da ideia do Chomsky, né? Ele acha que as pessoas já nascem com uma gramática na cabeça, né? Então, é como se você já tivesse com ela aí, e à medida que você vai ouvindo ali, né, vai tendo contato com adultos, né, para você ir adquirindo mais informações, você vai adaptando essa sua gramática até chegar na gramática que faz você falar o seu idioma, tá? Então, ele acredita, né, que você aprende não porque você imitou os adultos, né, mas porque você incorporou aqueles novos modelos de regras, né, porque você já nasce com a sua gramática própria, né, então você incorporou essas novas regras a essa gramática que você já veio com ela de nascença, tá? Então, isso é o inatismo, o que o Chomsky acredita, tá? Existe também uma outra teoria que eu quero falar para vocês aqui, que explica de uma outra forma como as pessoas aprendem os seus idiomas e os outros idiomas, né? Essa teoria, ela se chama teoria behaviorista. E behavior, em inglês, significa comportamento. Então, essa teoria tem um enfoque diferente da teoria inatista, né? A inatista, você nasce com aquela coisa, com a gramática já na sua cabeça. A teoria behaviorista da linguagem, ela parte do pressuposto que o processo de aprendizagem consiste numa cadeia de estímulo, resposta e reforço, tá? Estímulo, resposta e reforço. O ambiente fornece os estímulos, nesse caso, estímulos linguísticos, né? Ou seja, a fala, e a criança fornece as respostas, tanto pela compreensão como pela produção linguística. A criança, por essa teoria, durante o processo de aquisição linguística, é recompensada ou reforçada na sua produção pelos adultos que a rodeiam. Então, assim, nossa, não entendi nada. É o seguinte, dentro dessa teoria aqui, né, você não tem aí essa gramática na sua cabeça, né? O ambiente em que você vive, né, ou seja, a sua casa, é que vai te fornecer os estímulos, né? Tipo, a sua mãe vai falar com você, o seu pai vai falar com você. Esses são os estímulos linguísticos, né? E aí, através de reforço ou de recompensa, é que você vai aprender aí a adquirir o seu idioma, né? Então, a recompensa pode ser, sei lá, muito bem, parabéns. Ou então, a gente pode reforçar, né? Tipo, ó, é a água, né? Tipo, a gente vai corrigindo, né? Então, essas duas teorias, elas tentam explicar a maneira como a gente aprende os idiomas, né? Tem mais algumas? Tem várias outras, né? Mas eu achei essas duas interessantes de trazer para vocês. Por quê? Porque elas vão de encontro mais ou menos ao que eu acredito, né? Como que a gente aprende um idioma, tal. Então, deixa eu fazer só um adendo aqui para vocês. Então, é o seguinte, de acordo com a teoria inatista, né, do Chomsky, todo mundo nasce com essa gramática internalizada já, né? Ou seja, você aí já nasce com esse dom. Você já nasce com esse talento, né? Porque você já tem essa gramática quando você nasce internalizada aí em você. E segundo a teoria behaviorista, né, o ambiente é que vai te fornecer estímulos para que você aprenda esse idioma. Ou seja,
isso não depende só de você, depende do ambiente em que você está, né? Então, você sim, já tem este talento, este dom, né? Se você se cerca de inglês por todas as partes, sim, você já tem esse dom, esse talento para conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá? Então, dentro da teoria do Chomsky, você já nasce com essa gramática que vai te fazer falar inglês fluente de forma simples e definitiva. E segundo a teoria behaviorista, você vai se cercar de coisas, né, que te façam falar esse novo idioma. Então, como eu estava dizendo, eu trouxe essas duas teorias para a gente aqui hoje. Por quê? Porque elas vêm de encontro ao que eu acredito, né? No que você acredita, Carla Moraes? Como que você criou a sua metodologia, né? Como é que funciona o W2W? Quando eu aprendi inglês, né, a falar inglês, eu aprendi inglês sozinha, de forma, né, espontânea, tirando letras de músicas, né, em inglês. Então, o que eu fiz? Dentro da abordagem behaviorista, né, eu me cerquei de estímulo desse idioma por todos os lados, ou seja, todo dia eu escutava música, eu tirava a letra de música em inglês e isso fez com que eu ativasse, né, essa tal dessa gramática inata que estava na minha cabeça, né, que eu já nasci com ela, porque eu nunca estudei gramática efetivamente. Né? Eu nunca sentei ali, eu tava lá tirando letra de música e tal, falando, então esse do aqui eu uso para fazer uma pergunta, esse did aqui, então isso é passado, né? Não, eu nunca estudei gramática assim. Eu só estudei inglês de forma abrangente e eu fui internalizando as regras gramaticais. Do mesmo jeito que aconteceu comigo quando eu aprendi português, né? Quando eu aprendi português, a minha mãe não me ensinou português lá pelas regras gramaticais, falando, olha, então você tem que combinar o sujeito com o verbo, e aí no presente você fala eu estou, no passado eu estava, eu estivera, Não, minha mãe não me ensinou a falar português assim, né? Então, no que eu acredito? A partir da minha experiência, eu fui buscar, né, uma abordagem que explicasse como é que as pessoas aprendem os seus idiomas e como é que é possível aprender um idioma do mesmo jeito que eu aprendi, sem ter que estudar gramática e de uma forma mais light, né? mais parecida com a forma como eu aprendi português. E eu achei a abordagem natural, que é lá do professor Stephen Krashen, ele que formulou essa teoria lá nos idos de 1980, né? E que ele diz que para adquirir um segundo idioma, é possível que a gente consiga adquirir o segundo idioma da mesma forma ou muito parecida como a gente adquiriu o nosso primeiro idioma, né? Ou seja, eu consigo aprender inglês, espanhol, russo, italiano, mais ou menos do mesmo jeito que eu aprendi a falar português. Aí como que você faz isso? Você se cerca de estímulos, abordagem behaviorista, você se cerca de estímulos, né, por todos os lados, que vão te dar o que a gente chama de input compreensível, que são pequenas frases ou palavras que você consegue entender naquele idioma e que você vai absorvendo, né? E aí isso faz o quê? Ativa aquela sua gramática interna para que você comece a formar as suas frases e você vai assimilando de forma indireta a gramática do idioma, por conta dessa gramática com a qual você já nasce, para qualquer idioma, tá? Então, essa abordagem, ela explica a maneira como eu aprendi a falar inglês sozinha, né? Como tirando letra de música. E eu achei muito interessante e falei, bom, eu já faço isso um pouco com os meus alunos e tudo mais, a gente usa música e tarará, e foi daí que nasceu a metodologia W2W, né? Em que eu faço mais ou menos o que eu fiz para aprender inglês com os meus alunos. A gente usa música, a gente usa histórias, né? A gente usa séries, entrevistas para conseguir estudar, para conseguir começar a falar inglês, para a gente chegar na fluência, né, de forma simples e definitiva, do mesmo jeito que a gente aprendeu o português. Então,
dentro da metodologia, a gente não fica estudando gramática obsessivamente e tudo mais, né? Porque a gramática, ela vai ser aprendida de forma implícita, né? Ela tá lá, subliminar, né? Você não vai ficar, eu não vou ficar martelando a gramática na sua cabeça. Você vai acabar aprendendo a gramática de uma forma indireta, né? Por quê? Eu acredito, de verdade, que os seres humanos, todos eles, nascem com... Seria mais ou menos essa gramática, né? Eles nascem já, eu gosto de chamar de software, né? É tipo como se você nascesse com um software para idiomas. Então, quando você nasce, você não tem nenhum idioma instalado naquele seu software, né? Quando você começa a se colocar em contato, né, com o seu primeiro idioma, ou seja, você nasce num país, e aí você começa a ser exposto a esse idioma. Sei lá, você nasceu na Itália, você vai ser exposto a italiano até que você comece a falar italiano. Você nasceu, sei lá, na Espanha, você começa a ser exposto a espanhol até que você começa a falar espanhol, né? Então, eu acredito que todos os seres humanos nascem já com esse software, né, na cabeça. A gente fala software aqui no Brasil, mas é software, né? Não fala esse... né? É software em inglês. Então, eu acredito que todo ser humano já nasce com esse software, que é o nosso dom, o nosso talento para falar qualquer idioma, né? E aí, você me fala assim, ai, teacher, mas tem gente que tem mais facilidade para falar e tem gente que tem menos facilidade para falar. Eu acredito que esse negócio de ter mais facilidade e ter menos facilidade, na verdade, é o tanto de bloqueio que você tem e o tanto de exposição ao idioma que você consegue ter, né? Assim, quê? O que são esses bloqueios? Os bloqueios são aqueles momentos em que inglês foi uma trava na sua vida, né? Eu ia falar um palavrão, mas deixa pra lá. Então, inglês foi uma coisa que te acabou com a sua vida, né? Por exemplo, na escola, eu sei que tem ótimos professores em todas as escolas, né? Mas também tem alguns que deixam a gente um pouco traumatizados, né? Eu já recebi vários alunos, né, que chegam e falam assim, nossa senhora, teacher, eu não consigo nem falar. Por quê? Às vezes aconteceu uma situação lá, quando você estava lá na escola, né, e que você, sei lá, foi tentar falar inglês e que as pessoas te ridicularizaram, te zoaram, né, ou o professor te corrigiu de uma forma muito incisiva, você ficou com vergonha, e aí isso gerou um bloqueio. E toda vez que você tenta, né, falar inglês, que você pensa em falar inglês, você já faz aquele... Não quero nem ver esse negócio aí. Então, isso é um bloqueio. E isso pode estar te impedindo de falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Por quê? Segundo o que eu acredito, você já nasce com esse software implantado aí no seu cérebro para falar qualquer idioma. Então, se você começar a se expor, né, ao idioma, dentro lá da abordagem behaviorista, você vai conseguir começar a pegar algumas palavras, algumas estruturas, e você vai começar a adaptar essas estruturas de acordo lá com o Chomsky e a abordagem inatista. Você vai começar a incorporar essas novas estruturas a essa gramática que já nasceu com você. Ou seja, esse software que já está implantado em você tem tudo que você precisa lá para que você fale um novo idioma. Então, você precisa ter dom e talento para falar inglês? Não, porque você já nasce com ele. Você já nasce com esse sistema pronto para que você consiga falar qualquer idioma. Fala, nossa, mas por que né? Porque, gente, se comunicar é é uma coisa inata do ser humano, né? Isso nasce com a gente. E é uma questão de sobrevivência também, né? Tanto é que, assim, desde os homens das cavernas, né, as pessoas se comunicam de alguma forma, né? É tudo bem que, foi evoluindo, teve um negócio de... A fala foi evoluindo? Sim, a fala foi evoluindo de acordo com a nossa evolução histórica, com a nossa evolução corporal, né? Foi evoluindo, né? Para que chegue no estágio que a gente está hoje. Mas o intuito, né, básico do ser humano é se comunicar para sobreviver, né? A gente precisa falar, se comunicar para sobreviver. Então é por isso que eu acredito realmente que todos nós já nascemos com o dom, com o talento de falar qualquer idioma.
E aí, se a gente vai ter mais facilidade ou menos facilidade, é por conta do tanto de exposição que a gente tem a esse idioma, tá? Fora o bloqueio, que eu já falei para você, né? Você pode estar bloqueado aí, por quê? Ah, seu professor ou seu amiguinho te zoou uma vez lá na escola e aí você bloqueou o inglês, você não quer nem ver esse negócio na sua frente. Então, o tanto que você se expõe a esse novo idioma também vai fazer muita diferença se você sente facilidade ou dificuldade para entender esse novo idioma. Vamos supor que você faz uma aula de inglês por semana. E aí, nessa aula, você escuta inglês, você tenta falar inglês, né? Mas aí você só vai fazer isso de novo lá na próxima semana, quando você vai ter outra aula de inglês. Você acha que isso vai gerar mais facilidade para você falar o idioma ou mais dificuldade para você falar o idioma? Mais dificuldade, né? Por quê? Se você se expuser, nem que seja um pouquinho, todo dia, né? De hoje, da sua aula, até a sua próxima aula, isso vai gerar mais familiaridade com os sons, com as estruturas. E aí, você vai falar, nossa, eu tenho até facilidade para aprender inglês. Por quê? Na verdade, você se expõe mais ao idioma, né? Então, falar um novo idioma é uma habilidade e ela pode ser treinada, assim como as habilidades, eu vou jogar, sei lá, basquete. Quanto mais você treina, melhor você fica. Inglês, falar inglês também é uma habilidade. Quanto mais você treina, melhor você fica, né? Então, quanto mais você escuta e mais você fala, melhor você vai entender, né? Vai escutar melhor e mais você vai falar melhor. Então, essa coisa de ter facilidade, ter dificuldade para falar inglês, mais isso ou mais aquilo, vem da questão de quanto você se expõe a esse idioma e quanto de bloqueio você tem, né? Então, todo mundo consegue falar um outro idioma? Sim, porque você já nasce com os dispositivos pré-prontos, né? Você já nasce com o aparelho fonador, né, para você falar. Você já nasce com essa gramática, né, que esse software que eu chamo, né, que esse software aqui já está instalado aí no seu cérebro para você falar qualquer idioma. E aí depois é que você, dependendo de onde você nasce, que você, né, eu vou falar esse aqui, dependendo do estímulo que você recebeu, né, dentro da abordagem lá do behaviorismo. Então, de acordo com esse estímulo, é que você vai começar a falar esse novo idioma. Então, dentro da metodologia W2W, é isso que eu faço com vocês. Eu coloco vocês diante de muitos estímulos, né? Tanto sonoros, né? A gente fala bastante, quanto estímulos visuais, né? Para que vocês consigam ir fazendo as analogias e fazendo as associações necessárias para que você comece a falar esse novo idioma, né? E aí, a partir do estímulo que você recebe, você vai ativando aí, né, no seu cérebro essa gramática que já existe em você, né? Vai ativando o seu software para que você comece a produzir os sons desse novo idioma, que no nosso caso aqui em inglês, até que de tanto se expor ao idioma, a sua gramática vai se aperfeiçoando e você vai falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá? Isso é muito interessante. Aí você fala assim, mas é muito difícil falar às vezes, tem umas coisas que é complicada, né? Eu falo assim, tem umas coisas, existe um estudo, né, que diz que até uma certa idade, a criança ela consegue reproduzir exatamente os sons que ela ouve. E que depois de uma certa idade, como ela está sendo exposta a um idioma só, né, que ela vai começar a focar mais nos sons desse idioma e ela vai deixando os outros todos que estavam ali, né, que ela podia ser exposta, vai deixando esses sons para lá e que ela vai se focando nesse idioma. Eu vou ver aqui, eu vou falar para vocês aqui, ó. Olha só. O Hagen, né, é um estudioso, ele aponta lá que os estudos de Lenneberg, de 1964 a 1984, eles falam sobre a perda de linguagem em crianças. Assim, perda de linguagem, calma gente, não é que a pessoa vai perder, não, né? Que eles contribuíram, né, para a criação da hipótese do período crítico. Já falo o que é esse período crítico. Que afirma que, por volta do primeiro ano de vida até a adolescência, o cérebro humano está preparado para adquirir, né, a linguagem sem necessitar de instruções especiais, desde que a criança seja exposta a um ambiente linguístico rico, né?
Essa sua afirmação aí se baseia em um estudo feito em crianças que sofreram danos no hemisfério esquerdo do cérebro, em sua fase pré-verbal, e que não tiveram prejuízo significativo posteriormente. E existe também então, vamos explicar esse estudo, né? De acordo com esse estudo aqui, existe um ponto crítico, né, em que as crianças, elas conseguem aprender, tipo, mais facilmente, né? Então, existe essa coisa de que as crianças aprendem um pouco mais fácil até certa idade? Sim, né? Existe, por conta do que eu vou falar para vocês agora do outro estudo. A pesquisadora Patricia Cole, né, ela diz que ela fez um estudo, né? Eles estudaram bebês, né? Como que os bebês estavam adquirindo a linguagem dele e como os bebês, eles são geniais, né? O cérebro dos bebês é genial, porque assim, a gente vem com esses mecanismos pré-instalados, né? E é muito bacana. Ela fala, né, de como que funciona, né, o desenvolvimento da linguagem nos bebês. E aí eles falam que assim, eles estavam observando, né? Fizeram vários testes, até com máquinas de ressonância, um monte de coisa lá para ver como é que funciona o cérebro dos bebês quando eles estão adquirindo a linguagem. E aí eles descobriram que até os 8 meses de idade, todos os bebês, eles conseguem diferenciar diferentes sons em qualquer idioma. Qualquer um. Mas que a partir dos 10 meses, os bebês começam a se focar exclusivamente nos sons do próprio idioma e que por isso, quando adultos, a gente pode ter alguma dificuldade em fazer algum som específico de um idioma específico, né, que não existe no nosso idioma materno, mas que com a prática a gente consegue chegar em níveis muito próximos dos falantes nativos. Isso é muito interessante, gente. Então, assim, isso confirma um pouco, né, daquela teoria que a gente nasce com as coisas já pré-programadas no nosso cérebro, né? Por quê? Ela coloca lá, ela mostra os bebezinhos, né, que eles estavam testando inglês e acho que mandarim, uma coisa assim. E aí eles falavam um som de inglês e um som de mandarim. E os bebês tinham que virar a cabeça. Então, se eles identificavam esses sons, né? Então, quando eles falavam inglês, eles viravam a cabeça e mandarim também virava a cabeça. Sabe assim, né? Tipo, para ver se eles estavam decifrando e captando esses sons. Então, até os 8 meses de idade, quando eles falavam inglês ou mandarim, a criança virava a cabeça do mesmo jeito. Mas que a partir dos 10 meses de idade, como a criança já está focando mais no idioma que ela vai aprender, que no caso ali era inglês, né? Então, quando eles falavam uma coisa em inglês, sons em inglês, a criança virava a cabeça. Mas em mandarim, dependendo do som, ela já não identificava mais, ela já não virava mais a cabeça. Então, isso quer dizer que com o tempo a gente perde uma habilidade de fazer alguns tipos de sons? Um pouco, né? Um pouco. Só que se a gente praticar, gente, é de verdade. Porque assim, senão, nenhum estrangeiro daria conta de falar algum outro idioma. E tem muita gente, poliglotas, que falam extremamente bem e até sem sotaque os idiomas que eles aprenderam, né? Então assim, essas pessoas são especiais, elas têm um dom que não sei... Não. Elas não são especiais, elas não têm um dom especial, elas não têm um talento especial. Elas só se dedicam um pouco mais para tentar fazer aquele som específico daquele idioma. Por exemplo, todo mundo acha muito difícil fazer o som do TH em inglês, ou mas, gente, com prática, com um pouco de prática, você consegue fazer esse som e consegue falar naturalmente. Você vai conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva com prática. Vai ser do nada por osmose? Não, tem que praticar, gente, né? Porque ninguém, né, vai dizer, então eu já nasci com esse negócio. Tem que praticar, né? Porque se você não se expôs a nenhum outro idioma, eu tenho 50 anos, né? E agora eu vou começar a me expor ao inglês. Então, se exponha bastante e pratique bastante, né? Porque depois dos 10 meses de idade, você se focou em falar português. E se você não teve nenhum outro estímulo de nenhum outro idioma, coisa que eu acho difícil até hoje, né? Você vai sentir um pouco mais de dificuldade para fazer alguns sons? Sim. Por quê? Envolve esse fator de que a gente se foca em falar, em produzir os sons do nosso idioma, né? Apenas os sons do nosso idioma, e também a musculatura, que eu sempre falo para vocês, gente,
tem que praticar a musculatura do rosto, a língua, porque para falar um idioma é diferente de outro idioma. Então você mexe músculos diferentes, a língua tem que fazer movimentos diferentes, vai em lugares diferentes na boca do que no seu próprio idioma. Então tem que praticar por conta disso. Não é porque eu preciso ter um dom, um talento, um pode pirlim pim pim para eu falar inglês. Não, você só precisa praticar. Assim como as pessoas que falam outros idiomas, os poliglotas, por exemplo, eles praticam. É só isso que tem de diferente nos poliglotas. Eles praticam, eles acham uma metodologia que se encaixa para eles, que eles gostam de aprender daquele jeito, eles acham a metodologia deles e se jogam daquilo, e aí eles aprendem inglês, francês, espanhol, russo, javanês, sei lá o quê. Por quê? Eles se expõem ao idioma e eles praticam, eles treinam até chegar num nível de fluência muito próxima dos nativos, tá? Então é possível falar inglês fluente de forma simples e definitiva, quase soando como um nativo? Sim, desde que você pratique, né? Desde que você não queira que tenha uma pílula mágica, sei lá, o Harry Potter chegue com a varinha dele para você aqui fazer tcharam! Não é assim que funciona, né? Então, é possível chegar a níveis quase de inglês nativo? Sim, desde que você pratique. Ah, então, Carla, eu não preciso ter nenhum dom e nenhum talento especial para falar inglês? Não, porque você já nasceu com esse dom, já nasceu com esse talento. Todos nós nascemos com esse dom e com esse talento. O que a gente precisa é só se expor, né, ao idioma que a gente quer aprender, o tanto que a gente precisa para que a gente consiga começar a reproduzir os sons daquele idioma que a gente está aprendendo, né? Então, depois de um tempo, lá segundo a Patrícia Cole, né, a gente perde a habilidade de fazer alguns sons no segundo idioma que a gente está tentando aprender. Só que é possível aprender a falar mais próximo do que numa fala mais próxima, né, igual a dos nativos. Então, eu afirmo para vocês aqui categoricamente que se você ainda acha que precisa ter dom para falar inglês, ou que você já nasceu com esse dom, e que se você se expuser ao idioma que você quer aprender o tempo suficiente para você, porque cada pessoa tem um tempo de aprendizagem, né? E não tem como eu acelerar, impor um ritmo alucinante para que você aprenda, né? Que você vai achar que está muito complicado, muito difícil. Você tem que respeitar o seu tempo, né? Então, se você se expuser o tanto suficiente para se acostumar com os sons, com o ritmo, com a entonação desse idioma que você quer aprender, com as estruturas, com o vocabulário que você quer aprender, você está completamente apto a falar esse novo idioma, porque você já nasceu com o dom e talento para falar qualquer idioma que você queira, desde que você se exponha tempo suficiente a ele. Tudo bem? Nossa Senhora da Aparecida, né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui que falar um novo idioma não é um dom e um talento especial, porque na verdade todos nós já nascemos com esse dom e com esse talento, porque Deus quis assim. Deus fez você desse jeito, apto para falar qualquer idioma que você queira, desde que você se exponha e desde que você pratique esse idioma, beleza? Então, agora eu quero te dar a dica mais valiosa de todas para você começar já com o pé direito os seus estudos em inglês, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ative as notificações para você não perder nenhuma das aulas que estão por vir, que estão muito massa. E também você pode me seguir lá no Instagram, porque no Instagram, né? No Instagram eu te explico, eu te mostro todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Assim, você já vai começar falando bem e falando bonito, do jeito que tem que ser, o mais próximo possível dos sons que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles. Tudo bem? Então, para você que ficou comigo até aqui, o meu muito obrigada, né? Eu quero deixar então para vocês o meu abraço and let's roll!